Deus. Não há outro Deus além do Senhor. E é em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos colocamos ante a ti neste momento, para te adorar, para te bendizer, para cantar hinos de louvor ao teu nome, para exaltar o único que é digno de ser exaltado, adorado, bendito, pois é o único e verdadeiro Deus. Receba, Pai, o nosso louvor, receba a nossa adoração, feita tudo em nome de Jesus. Mas também, ó Pai, queremos que o Senhor receba a nossa gratidão por nos dar a oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Senhor, que mesmo com um número reduzido, nós temos a oportunidade de nos reunirmos e de juntos adorar ao Senhor, de juntos bendizer ao Senhor. Pai eterno, que a tua graça e misericórdia continue sobre nós, mas também sobre aqueles que não estão tendo a mesma liberdade, a mesma oportunidade. Tenha misericórdia, Deus. Sê com o teu povo, sê com a tua igreja. Use poderosamente o teu povo, poderosamente a tua igreja, para fazer a diferença neste mundo, ó Deus, para nos revestirmos com toda a armadura de Deus e estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Sabemos muito bem que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, nos lugares celestiais, inclusive. E nós temos como principal ferramenta a oração, porque a oração é falar contigo, é recorrer ao Senhor, é ter o Senhor como principal recurso, e o Senhor é, na verdade, o nosso único recurso. Pai eterno, que suas mãos poderosas e misericordiosas estejam estendidas não apenas sobre nós, mas sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, e dei a liberdade para poder te adorar. Nós estamos certos de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós temos com certeza a tua forte mão sobre nós. Nós temos com certeza o teu poder através do Espírito Santo sobre nós, e nós por isso já queremos te agradecer. É a nossa oração, feita em nome de Jesus. Amém. Louvado seja. Vamos louvar o nosso Deus, irmãos. Esse primeiro cântico fala da forte mão do nosso Deus sobre nós. O nosso Salvador, poderoso e grande Deus, para sempre é o teu amor, chama pra ti os que são teus. O teu trono está nos altos céus, mas vive no meio de nós. Quando em severa tentação nos salvou tua forte mão. Ao som da tua voz se fez o céu, a terra e o mar. Se aflito eu estiver, tua paz há de reinar. Tal como um vapor a minha vida de passar, mas seguro estou em tua graça. Vou descansar. Resgatados pela tua cruz, reservados em amor, pela graça em ti, concedeu nosso favor.
estiver sua brasa de reinar, tal como o vapor a minha vida de passar, mas seguro estou em sua graça, vou descansar. Graça e paz, igreja. Graça e paz, amém? Amém, igreja? Motivo de alegria estar reunido aqui com o povo de Deus nessa noite, né? Pelo menos parte do povo de Deus, amém? É uma alegria muito grande para nós. Sabemos que em nossas vidas há situações que nos entristecem, que nos aborrecem. Temos em nossas vidas tribulações, não é verdade? Mas sabemos que temos um Deus que cuida de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Ele não cuida? Misericórdia ou amém? Amém? Vamos louvar, vamos professar com os nossos lábios então? Mas é para a igreja cantar, tudo bem? Legal. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Vamos, igreja! Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Vamos, igreja! Deus cuidará. Maravilha. De ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. O que é miséria pode dar, Deus cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Deus sempre está cuidando de nós, né? Esta canção continua dizendo que Ele cuida de nós, mas também diz que nós cremos nele, nós cremos que Ele cuida de nós. Amém? E essa música só a igreja vai louvar com a Verônica, só as mulheres, viu? As mulheres da igreja é forte agora, hein? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, mas não quer se
acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. As mulheres ainda? Quando você sente medo, do teu lado Amém. eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Bom dia. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. Podem sentar. Glória a Deus, aleluias. De fato, meus irmãos, quem cuida de nós é Deus. Nós não estamos nós mesmos nos cuidando, não estamos aos cuidados de homens, estamos aos cuidados de Deus. É Ele quem cuida de nós. Quero ler com os irmãos o Salmo de número 91, um salmo muito conhecido pelos irmãos, muito conhecido, que vai falar sobre a proteção de Deus, de estarmos sob a sombra do Altíssimo, debaixo das asas do onipotente Deus. Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele quem cuida de nós, como a galinha cuida dos seus filhotes, não permitindo que sejamos atingidos, alcançados por mal algum. É graça, é misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Salmo 91, esse texto deve nos preparar para um tempo de oração que teremos logo em seguida. Salmo 91. Diz assim a palavra de Deus, irmãos: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me destacar esses 3 últimos versículos, irmãos, porque me parece que no versos 15 é Deus falando: ele me invocará e eu lhe responderei. Ele somos nós. Ele me invocará, eu lhe responderei. Olha que ele diz ainda: na sua angústia eu estarei com ele. Eu fico com certeza certo de que todos nós somos tocados por esta palavra. É a palavra de Deus, Deus falando para nós que nós o invocaremos e ele responderá, que ele estará conosco, e nós cremos que ele está conosco na angústia. A promessa dele é: livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu gosto muito quando Deus se dirige a nós através da sua palavra e ele fala sobre ele mesmo: eu lhe mostrarei a minha salvação. A ação é da parte dele. Ele fala: você me invoca, eu lhe respondo, eu estarei com você, eu vou te glorificar, eu vou lhe saciar com longevidade, eu lhe mostrarei a minha salvação. Deus é aquele ser pessoal que quer se relacionar conosco desta forma pessoal, como um pai amoroso. E aqui não pensando na questão de masculino e feminino, mas como uma mãe amorosa, como um irmão amoroso, como um amigo amoroso que está presente quando ouve o clamor, o grito de socorro daquele que está gritando pelo socorro, e ele se manifesta amorosamente, presente, mostrando o quanto está ali para ajudar. Este é o nosso Deus. E como nós dissemos no começo, este é um momento oportuno de nós clamarmos a Deus, de nós suplicarmos a Deus, de nós invocá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Cada um de nós enfrentamos aí aquilo que podemos dizer, cada um de nós temos as nossas angústias. Isso é coisa deste mundo, isso é coisa terrena. O Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Todos temos as nossas aflições. Uns aflições aí na área da saúde, outro na área de relacionamentos, outro com a questão do emprego, outro com a questão financeira. Se tem uma coisa que não falta na vida, e parece que ainda mais na vida do povo de Deus, é as suas aflições, as angústias. Elas, enquanto estivermos neste mundo, elas estarão presentes, ou de uma forma ou de outra, uma de uma natureza, outra de outra natureza. Mas eu gosto de olhar para esse texto e Deus falando assim: clame a mim, invoca-me, eu lhe responderei, eu estarei com você. E eu gosto de pensar no presente, né? Eu estou com você na angústia. Deus não é aquele que nos deixa sozinho na angústia. Podemos até pensar que estamos sozinhos, mas isso não condiz com a realidade. Ele está conosco.
E a oração vai também nos ajudar a ver a presença de Deus, a sentir a presença de Deus, a conseguirmos ver as coisas sendo conduzidas de uma forma que não tem como negar que Ele está na condução de tudo. Mesmo que naquele momento os nossos olhos gostaria de ver outras coisas. Mas no final, lá no final, nós vamos ver que Ele esteve presente em todo o tempo, conduzindo em todo momento, estando presente em todo o tempo. Vamos orar neste momento, irmãos, nessa disposição de clamar, de invocar, de buscar realmente a Deus de coração. Aqueles que quiserem se colocar de joelho, faça isso. Aqueles que quiserem continuar sentado, continue sentado. Mas faça desse tempo um tempo de oração. Faça desse tempo um tempo de clamor, um tempo de busca. Invoque ao Senhor com todo o teu coração. Clame a Ele. Ore neste momento. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti, Senhor, pela Tua grande majestade. Reconhecemos o quanto o Senhor é, o quanto representa, Senhor, para todos nós. Ó Deus, nós Te louvamos porque o Senhor nos dá mais este dia, e neste dia uma oportunidade, Senhor, de nos reunirmos, ó Deus, para prestarmos um culto a Ti, ó Pai. Aqui viemos, Senhor, entregar ao Senhor o nosso culto. Que o Teu nome seja louvado, Senhor, com os nossos lábios, com a nossa mente, com o nosso coração, com toda a nossa emoção. Ó Deus, que possamos, Senhor, refletir, Senhor, o quanto És poderoso, o quanto És grande, e que o Senhor é quem domina nossas vidas. Que o Senhor seja louvado, Senhor, por todas as coisas, principalmente por ter nos dado a salvação em Cristo Jesus, por ter nos dado a liberdade. E hoje, Senhor,
de posse dessa liberdade, temos o privilégio, ó Pai, de cultuar livremente ao Teu nome. Senhor, eu quero neste momento, ó Pai, juntamente com essa congregação, enaltecer ao Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelo Teu zelo, por cada um de nós. Embora, Senhor, sejamos tão falhos, muitas vezes, Senhor, Te desagradamos com as nossas ações, com aquilo também que deixamos de fazer, também com o nosso pensamento. De tantas formas, Senhor, somos ingratos ao Senhor. Mas o Senhor tem nos perdoado todas as vezes que nos prostramos aos Teus pés e pedimos a Ti perdão, que o Senhor nos limpe, nos lave, e o Senhor sempre com o coração bondoso, nos perdoando e dando-nos a oportunidade de sermos diferentes e de tentarmos agradar ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as situações. Momento que estamos sorrindo, momento que estamos chorando, momentos que nos sentimos sós, embora tenhamos o Senhor, mas às vezes a nossa compreensão, ó Deus, ou até a nossa fé, muitas vezes nos apequenamos diante daquilo que o Senhor fez na nossa vida e o que o Senhor representa para nós. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes ignoramos este fato, ó Pai, e aquele tempo em que passamos muitas vezes nos sentindo, Senhor, arrasados, poderíamos, Senhor, estarmos louvando o Teu nome, sabendo que o Senhor está perto, que o Senhor está vendo as situações, que o Senhor está caminhando conosco. Ó Deus, eu quero interceder, Senhor, por cada um dos Teus filhos que estão aqui hoje. O Senhor sabe as necessidades de cada um, o que precisam, quais são os seus sonhos, quais são as suas tristezas, quais são as suas alegrias. Ó Senhor, trabalha na vida de cada um dos Teus filhos, como tens feito, ó Pai, nos transformando, nos dando a oportunidade, Senhor, de vermos a Tua grandeza, Senhor, de ignorarmos, Senhor, o tamanho do nosso problema, mas de sabermos o quão grande é o nosso Deus. Ó Deus maravilhoso e eterno, que o Senhor seja bendito. Queremos que nesta noite, Senhor, durante os louvores, que possamos expressar com a nossa alma, com gratidão. Senhor, também durante o tempo em que estaremos ouvindo a Tua palavra, que possamos também estar com gratidão, Senhor, recebendo essa palavra aos nossos corações. Senhor, dando a oportunidade para que ela entre, para que ela nos transforme, Senhor. Ó Deus, aqueles que estão com alguma enfermidade, que têm buscado em Ti, Senhor, o conforto, o alento, Senhor, e a cura. Nós conhecemos e sabemos que o Senhor é poderoso. Aqueles que estão com algum problema emocional, com alguma dificuldade emocional, que o Senhor também cure, que o Senhor dê a liberdade, Senhor, a libertação. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, Senhor, se esforçando, Senhor, estudando, que o Senhor dê forças para que caminhe e também que seja, Senhor, abençoado com aquilo que buscam, ó Deus, que é a formação, e também, Senhor, com o trabalho. Ó Deus, aqueles que estão desempregados, que sejam alcançados também, ó Pai, num tempo tão difícil, ó Deus, em que vemos não só nosso país, mas o mundo sofrendo Senhor, uma situação em que envolve todas as pessoas. Ó Deus, que haja cura, Senhor, na face da terra, que haja prosperidade, que os Teus filhos cresçam, Senhor, que sejam felizes, Senhor, nós Te pedimos. Ó Deus, sei que muitas vezes temos muito mais a pedir do que muito mesmo a agradecer, porque não conseguimos ver, Senhor, a Tua glória, mas faça-nos gratos, Senhor, pelo pão que está na nossa mesa todos os dias, Senhor,
pelas vezes que respiramos, porque é o Senhor quem tem dado essa oportunidade para nós. Faça-nos ver muitas coisas, Senhor, e que possamos reclamar menos, que sejamos gratos, Senhor, em todo o tempo. Receba, Senhor, a nossa adoração esta noite, que a Tua palavra, Senhor, faça morada em nós, que o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, todos os momentos, todos os dias, por todos aqueles que Te conhecem e por aqueles que ainda não é conhecedor da Tua palavra, Senhor. Nos dê oportunidade, que possamos sermos ousados, Senhor, a anunciar a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nos encoraje, Senhor, que ao abrir a nossa boca, o Senhor fale, Senhor, através do Teu Espírito Santo aos nossos corações, e que aquelas pessoas que ouvirão da nossa parte, ó Deus, que elas possam dar ouvido à voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te honramos com toda a nossa alma e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Nós vamos cantar uma música agora que chama Deus Cuida de Mim, do Kleber Lucas. É uma música até que conhecida, um pouco antiga. Também vai ser um momento de dízimos e ofertas, se alguém puder descer o gasofilácio. Eu gostaria que a igreja estivesse cantando e realmente pensando na letra dessa música, que Deus está sempre cuidando de nós em todos os momentos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. A sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Na sombra das Tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Glória a Deus. Pode assentar, meus irmãos.
Permita-me apenas lembrar os irmãos que compõem a diretoria, a liderança da igreja, que nós estávamos com uma reunião marcada para a próxima terça-feira. E revendo toda a nossa agenda, percebi que nós ficaríamos com muitas reuniões, inclusive uma perto da outra. Aqueles que participaram daquela reunião, salvo engano, do dia 12, vai visualizar lá que nós teríamos então uma reunião agora na terça-feira, aí teríamos uma outra reunião na outra terça-feira, aí teríamos um intervalo de uma semana, teríamos uma outra reunião. E eu entendo que nós não devemos sobrecarregar os irmãos. Então nós já postamos lá no grupo da diretoria e da liderança da igreja um ajuste nestas reuniões, de forma que nós vamos ter, e aí já fica convocado a reunião que seria na terça-feira. Estamos mudando para quinta-feira, às 19h30, o mesmo horário. Aí nós vamos ficar uma semana sem reunião, e aí na outra, tá? Salvo engano, aí seria dia 18, voltamos a ter aquela de treinamento e planejamento, para nós não termos muitas reuniões aí, ok? Também temos colocado que aqueles membros que quiserem participar destas reuniões também poderão participar. Nestas duas próximas reuniões, na verdade, quinta-feira às 19h30, esta reunião para a elaboração da pauta para a assembleia que teremos no domingo. Esta reunião da quinta-feira será virtual. E também a assembleia de domingo. No próximo domingo, às 10 horas, teremos a assembleia administrativa da igreja. Também teremos a assembleia virtual. Ok? Vamos fazer um teste aí de reuniões e assembleias virtuais. Então, aqueles que quiserem participar da reunião, manda lá um oizinho, aqueles que não compõem a diretoria e a liderança, né? Quiser participar da reunião, manda um oizinho lá para eu disponibilizar o link. E da assembleia nós vamos disponibilizar o link lá no grupo do WhatsApp da igreja. Fique atento a estes avisos. Nós continuaremos ainda essa semana com a programação normal, como temos tido. Quarta-feira o culto às 20 horas e o domingo às 18h30. Ok? Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1, do versos 26 até o versos 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Alguém vai perguntar assim: mas pastor, nós já estamos basicamente em fevereiro, e este texto ele fala sobre o nascimento de Jesus. E geralmente textos sobre o nascimento de Jesus a gente usa lá em dezembro. A verdade, irmãos, é que podemos usar qualquer texto em qualquer momento. Obrigado, irmão Dirceu. Podemos e devemos usar qualquer texto em qualquer momento. Não tem textos específicos para ser só usado em tempos específicos. Lucas 1, do 26 ao 38. Lucas 1, do 26 ao 38. Vai falar sobre o nascimento de Jesus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Meus irmãos, eu quero pensar nesse texto com o seguinte título: o poder da esperança. O poder da esperança. Se tem um tempo na história que precisamos ter esperança, é também neste tempo. É muito interessante porque muito se fala sobre a fé, muito se fala sobre o amor, e nós esquecemos desta terceira, se assim podemos colocar, dessa terceira virtude, que está lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando lá no capítulo 13 de 1 Coríntios ele vai falar: e permanece essas três, como que se fosse assim uma tentativa de resumo da parte do apóstolo Paulo das virtudes que deveriam estar presentes na fé cristã, no crente, no cristão: a fé, a esperança e o amor. Estas três, vai dizer o apóstolo Paulo, mas a maior é o amor. Então nós enfatizamos a fé, a necessidade de termos fé, falamos muito no amor, mas me parece que desses três, a esperança é aquela que fica às vezes um pouquinho mais de lado, mas nós entendemos que este momento é um momento oportuno, necessário, inclusive para pensarmos sobre esperança. Esperança. Conta-se uma história de um pequeno sitiante que ele plantou diversas árvores frutíferas, fazendo ali aquilo que conhecemos como que um pomar. O sitiante fez ali um pequeno pomar, plantando vários tipos de árvores frutíferas, e entre elas um pé de caqui. Eu não sei quanto gostam de caqui, mas caqui geladinho vai bem, que é uma beleza, bem geladinho. Pois bem, e entre essas várias árvores frutíferas plantadas, infelizmente o pé de caqui foi aquele que parece que não vingou, usando a expressão dos antigos. Parece que o pé do caqui ele foi aparentemente secando e secando e secando, que já passando a ideia de que ele estava morto. Acontece que esse sitiante, tudo indica que, segundo a história, na região sul do país, enfrentaram uma temporada de frio, de muito frio, e ele então pensou: bom, esse agora mesmo, com o pé de caqui não vai resistir, não vai aguentar, então assim que dá uma amenizada neste frio, nessa temperatura baixa, eu vou arrancar o pé de caqui. E esta foi a decisão dele. Então passou aqueles dias de maior frio, até que ele então entendeu que era o momento de ir arrancar o pé de caqui. E quando ele chega no pomar, ele visualiza que tinha uma pequena folhinha verde no pé de caqui. Uma pequena folhinha verde. Basicamente uma solitária, sozinha, apenas uma folhinha verde naquele pé de caqui. E com aquilo ele se animou, ele se encheu de esperança, acreditando que poderia dar mais uma chance para o pé de caqui. E assim ele fez, e depois de alguns meses, aquele caqui foi, a partir daquele dia, foi tendo mais folhas, e a partir de alguns meses, aquele sitiante pôde colher
alguns caquis daquele pé de caqui. É interessante, meus irmãos, porque uma pequena folha despertou no coração do sitiante uma esperança de que aquele caqui poderia dar caqui. O que nós aprendemos com isto é que a esperança, então, venceu as más circunstâncias. Tudo indicava que o pé de caqui estava morto. Tudo indicava que ele não ia dar caqui, que ele não ia dar fruto. Tudo indicava que não tinha outra coisa senão acabar com ele, arrancá-lo, ou plantar outro, ou plantar um outro tipo de árvore com uma outra fruta. Mas aqui a esperança venceu a circunstância, dando mais uma oportunidade, esperando mais um pouquinho, e me parece que esta é a definição então de esperança. Esperar com confiança. Continuar esperando e esperando, mas esperando com confiança, até que Deus complete a obra que Ele começou. Confiança, aliás, esperança, eu creio que é justamente isto: esperar com confiança. Como nós dissemos no começo, todos nós temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades. O problema é que já foi embutido em nossa mente, em nosso coração, uma atitude de que as coisas têm que acontecer com muita rapidez. Nós, no decorrer desses últimos anos, e aqui os mais experientes, né, o irmão Aramis, vamos colocar aqui o irmão Vanderlei, vamos colocar os mais experientes, né? Vou colocar outros, não vai falar que eu estou chamando de velho, estou dizendo mais experiente, não é velho. A irmã Cida, a irmã Marley, eu acredito que os irmãos entendem muito bem que como que era bom, como que era abençoador aquela ideia de quando quisesse fazer um doce de leite, ia pegar o leite, ia submeter o leite a todo aquele processo de cozimento, ia ficar lá e horas para fazer o doce de leite. Hoje, me parece que ninguém mais tem paciência para fazer doce de leite. Vai lá no supermercado, compra doce de leite, pronto, acabou. E por falar de doce de leite, depois o Léo manda o percentual lá da propaganda aí, tá bom? Quer um doce de leite caprichado, com uma pitadinha de café, doce de leite com café, o Léozinho tem lá, viu? Pensa num doce bom, gostoso. Mas enfim, alguns anos atrás, me parece que a dona de casa, né, tinha aquele prazer e mulheres se reuniam para fazer a famosa pamonha. Gente, leva tempo para fazer pamonha. Os homens iam, eu não vou falar roubar milho, né, porque a gente não fazia isso, né? Mas antigamente roubava-se os milho da roça do patrão, na roça do dono, trazia o milho para casa. Não, os crentes pediam, né? Os outros que roubavam, os crentes pediam. Enfim, vinha para casa. Então tinha que buscar o milho na roça, tinha que chegar em casa, descascar o milho, até aí o trabalho do homem, né? Tinha que ralar o milho, aí todo aquele processo de moer, né? Vai moendo o negócio lá, depois tem que cozinhar esse negócio, e haja braço para rodar aquele negócio na panela, no tacho, e isso levava às vezes o dia inteiro, o dia todo, para fazer a pamonha. Eu sou nascido e criado na roça. Combinava-se um dia para matar o porco. Então chegava um momento que juntava os homens e eles traziam o porco para um determinado lugar. Nisso já tinha uma lata com água quente fervendo, e vinha aquele que tinha habilidade nesta área. Então sangrava o porco e já jogava água quente no porco, e já passava a outra faca ali e raspava todo aquele pelo do porco, e abria, tirava tudo que tinha que tirar, já separava as peças, tudo mais. Depois já tinha um outro tacho, que já ia a parte gordurosa do porco. Então tinha um processo, aquilo levava o dia todo, aquilo levava o dia inteiro. E as coisas foram mudando, e mudando, e mudando, e mudando. Hoje, ninguém mais tem paciência para nada. Hoje ninguém mais quer esperar. Então, quando nós falamos de que há muitas coisas em nossas vidas que nós precisamos esperar com confiança, me parece que alguns já falam assim: pastor, é que o senhor não conhece, não sabe,
das coisas, né? O tanto de tempo e o problema, a luta e a dificuldade, o tanto que eu já esperei, e nós então vamos usando desculpas e vamos querendo justificar a nossa impaciência, de forma que falamos assim, a esperança, ou seja, esperar já não é bacana. E esperar com confiança parece que já é uma virtude que nós não queremos ter mais, porque somos impacientes. Nós apertamos um botão e já queremos que a coisa aconteça. Meu celular já está ficando lerdo. Ixi, o celular está lerdo, meu computador está lerdo, e esse fogo aqui, o fogão está lerdo, está tudo lerdo, tudo lerdo. O marido é lerdo, então nem se fala. Marido nem se fala, né? Eu sei que os irmãos vão me pegar lá na saída, mas é verdade. Enfim, mas nós olhamos para um texto como este e somos exortados, creio eu, a termos esperança. E não só termos esperança, mas entendermos o poder da esperança, que é esperar com confiança. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver no versículo 28 a seguinte expressão: e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Vocês prestaram atenção no que o anjo está dizendo para ela? O Senhor é contigo, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, eu estou percebendo que o anjo está chegando aqui e trazendo uma informação e trazendo uma notícia que seria motivo de muita alegria, de grande alegria, mas também motivo de grande esperança. O anjo está dizendo para ela confiar que Deus estava com ela. E ele fala isto: o Senhor é contigo. Então, o primeiro motivo, a primeira razão que temos para ter esperança, ou seja, esperar com confiança, é sabermos que Deus está conosco. E não é à toa que o salmista, quando fala lá no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Maria, assim como o povo da época, almejava, esperava com grande expectativa a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Eles estavam sob o domínio do Império Romano. Ninguém podia fazer o que bem entendia naqueles dias. Eles precisavam de muitas das vezes da autorização das autoridades religiosas, os principais grupos religiosos da época, os fariseus, os saduceus, principalmente. E dependendo do que é que eles gostariam de fazer, eles tinham que ter autorização da autoridade romana. Então eles não viviam naquela plena liberdade que eles gostariam de viver. Eles entendiam que eles estavam vivendo uma época que precisava ser manifestado o poder do Cristo, do Messias, para trazer aquela grande libertação que eles estavam necessitando, precisando, almejando. E me parece que nós vivemos numa época que estamos assim, né, esperando uma intervenção de Deus para que toda essa situação seja sanada. Onde já se viu nós não poder ter todos os irmãos aqui para nós juntos adorar a Deus, igrejas sendo proibidas de abrir as portas para receber irmãos. Nós novamente temos o comércio da nossa cidade fechada. E não estou falando porque temos comerciantes aqui. Eu creio que o que eles querem como comerciantes é aqueles que trabalham no comércio, como todo homem, como toda mulher que tem responsabilidade, que tem compromisso em casa, a única coisa que querem é trabalhar. Ninguém quer que mande dinheiro lá para a conta e a gente fica em casa. É fácil ficar em casa com a geladeira cheia. É fácil ficar em casa morando num condomínio fechado com guarda lá na frente, na certeza que chega no dia 5, com chuva ou com sol, o seu pagamento vai entrar. Mas eu quero ver ficar em casa naquela situação que se o camarada não trabalhar, no dia 5 não vai ter pagamento. Não, filho.
E tem outra, as contas, conta de luz, conta de água, aquele que paga aluguel, o aluguel, se precisar de transporte, para o transporte, essas coisas não esperam. O alimento não espera, o remédio não espera. E vamos ser sinceros conosco mesmo aqui, a maioria de nós, eu como muitos de vocês, trabalha este mês, aliás, trabalhou o mês passado para pagar as contas já agora na primeira semana do mês. E se ficar um mês sem receber, vira uma bola de neve. E pior ainda, se entrar no vermelho, se entrar no cheque especial, se entrar no limite do cartão, que Deus tenha misericórdia de você. Porque para entrar no limite, no cheque especial, é muito fácil, mas para sair dali, então é muito fácil falar, fique em casa, com a geladeira cheia, com o tanque do carro cheio, com o pagamento com sol ou com chuva no dia 5 vai cair, principalmente quando é um funcionário público, mas eu quero ver aqueles que se não trabalhar, não vai receber. Fique em casa, hashtag fique em casa. E aí nós vemos a ação do governo, quer seja federal, estadual e municipal, que fecha igreja, que fecha comércio, que fecha tudo, né? Fecha tudo. Como se esta fosse a solução. E aí nós precisamos olhar para tudo isso e pedir, Deus, tenha misericórdia. Nós precisamos olhar para um cenário como este e tentar imaginar como que estava Maria num cenário um pouco semelhante, que não tinham todas as liberdades, como nós achamos que eles tinham. Não tinham todas as liberdades. Não podia simplesmente ir e vir, não é? Lembra que nesses dias, um decreto da parte do imperador fez com que todos fossem para a sua cidade de origem se recadastrarem. Todos deveriam ir. E tinham que cumprir, foi uma ordem dada pela autoridade da política da época. E assim foi, e Jesus nasceu justamente num contexto desse. Mas o que nós olhamos aqui é que num cenário como este, e seja lá qual for o cenário, a nossa esperança deve nos levar a crer que Deus está conosco. Ele fala isso para Maria. Maria, esteja certa de que o Senhor está contigo. Então, estarmos num contexto como este, numa situação como esta, meus irmãos, é bom lembrarmos que Deus está conosco. Eu creio que Deus continua com a sua igreja, Deus continua com os irmãos, com o pai de família, mãe de família, que tem responsabilidade, que tem compromisso, que tem que trabalhar. Deus está tanto com aqueles que são comerciantes, como aqueles que trabalham no comércio. Deus também está com aqueles da área da saúde. Então, por exemplo, e os profissionais da área da saúde vão ficar em casa também? Os profissionais que entregam comida em casa para esses bacanas que ficam em casa, os que entregam comida em casa ficam em casa também? Os que trabalham em posto de combustível ficam em casa? Os que trabalham no supermercado ficam em casa? Imagine se todo mundo fosse ficar em casa. O mundo trava, não tem jeito. Por que fica em casa uns e outros não? Então vamos todo mundo ficar em casa. Mas sabemos que não é bem. Nós precisamos ter a esperança que Deus é poderoso para intervir na história. E clamar por isto, e pedir para Deus, faça isto, porque se esperarmos pelos homens, estamos no sal. Me perdoe essa expressão. Temos que acreditar, que confiar, que esperar que Deus vai intervir na história. É isso que Deus está fazendo quando o anjo aparece pela primeira vez para Maria. Deus está intervindo na história. E o anjo chega: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. E nós precisamos crer nisso, que Deus é conosco. Mas quando olhamos para o versículo 30, nós vamos ver, o anjo ainda lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante do Senhor. Isso porque no verso 29, Maria tinha se perturbado muito em seu coração com aquela saudação, inclusive vindo a perguntar como que seria aquilo, né? Ela muito se perturbou, diz o verso 29.
ela, ao ouvir aquelas palavras, perturbou-se muito no seu coração e pôs a pensar no que significaria aquela saudação. Mas aí o anjo, no versos 30, vai responder, vai falar para ela: não temas, porque achastes graças diante de Deus. A esperança deve nos levar a descansar, crendo que Deus vai levar embora os nossos medos. A esperança deve nos fazer descansar, confiar que Deus vai levar embora os nossos medos. Eu gosto muito dessa palavra, não temas, não tenha medo. Nós somos crentes em Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso grande defensor. Meus irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Eu já ouvi alguns dizer assim: ixi, nós estamos complicados, viu? Porque estamos na mão desses políticos corruptos. Eu não estou na mão de político corrupto nenhum. Eu creio que nós estamos nas mãos de Deus. Não estamos nas mãos do governo federal, estadual, municipal, não. Estamos nas mãos de Deus. Deus com certeza tem um plano, tem um propósito em tudo isso. E Ele está escrevendo a história, Ele está conduzindo a história. Mas eu preciso acreditar nisto, porque acreditar nisto tira do meu coração o medo, tira da minha mente esses sentimentos de medo. Era aquilo que Maria teve, ela teve medo, perturbou-se no coração, diz os versos 29. Mas o anjo fala para ela: não temas, não tenha medo. Essa expressão não temas, essa expressão não tenha medo é muito comum no Antigo Testamento, muito comum. Nós vamos encontrar várias vezes anjos de Deus ou o próprio Deus falando diretamente para aquele personagem: não temas, eu sou contigo, não tenha medo, não se perturbe. Isaías, principalmente, é um profeta muito usado por Deus para trazer essa expressão. Mas eu gosto daquela do capítulo 14 do Evangelho de João, quando Jesus fala para os discípulos isto: não se perturbe o vosso coração, crê em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. O anjo fala para Maria não ter medo, não ter medo. Meus irmãos, nós não temos que ter medo de tudo o que está acontecendo. É verdade que de vez em quando ficamos sim preocupados, isso é humano, é natural. Só não podemos nos deixar ser dominados por este medo. Medo de ir no supermercado porque vou pegar o coronavírus. Medo de usar o transporte público porque pode pegar o coronavírus. Medo, às vezes, de cumprimentar, de abraçar porque vai pegar o coronavírus. Medo de receber alguém em casa. Eu sei de pessoas que não estão recebendo ninguém em casa. Vai alguém da família, faz a compra, quer seja no supermercado ou na farmácia, pega a sacolinha do supermercado, aí lá de dentro abre o portão com controle, aquele coloca a sacola por lado de dentro do portão e dali mesmo já vai embora. Então já fecha o portão, vai lá, pega a sacolinha, né, faz joga álcool e vai para casa e limpa tudo bem. Eu acho que tem que ter todos os cuidados, tem sim que tomar todos os cuidados, mas também ficar neurótico e criar uma neura por causa disso não dá, né? Eu acho que não é bem por aí. Pessoas, inclusive, como que é o termo, eu li um artigo a semana retrasada, a antropofobia. Pessoas que começaram a adquirir medo de contato com outras pessoas, porque tem medo de serem contaminadas. Medo. Tomar os devidos cuidados, usar a máscara, o álcool, chegar nos lugares, evitar o máximo de tocar. Eu achei interessante, em supermercados e restaurante, eles já disponibilizam uma luva, você coloca a luva ali para pegar as frutas, os legumes. Se é no restaurante para se servir, uma luva de plástico, você se serve tudo certinho, as mesas distanciadas, higienizadas. Ok, temos que tomar todos esses cuidados, mas criar uma neura, não saio de casa, não toco mais em ninguém, não quero contato com mais ninguém, com medo. Não vem mais nem na igreja com medo. Medo de pegar o vírus. E é interessante que também sei de pessoas que tomaram todos os cuidados, que não saíram de casa. A Ilza me mostrou recentemente um vídeo de uma pessoa indignada, brava, nervosa, que não saiu de casa para nada, que tinha essa neura, né? Colocava a sacola dentro do muro, pelo portão, ia lá, pegava a sacola. Ela não saiu. Ela ficou não sei quantos dias lá sem sair de casa e de repente começou a passar mal.
Ele começou a ter alguns sintomas e ela não teve outra alternativa senão ir ao médico. E o médico conduziu para um exame. O que apontou o exame? Covid. E como que ela pegou Covid? Que jeito? Não saiu de casa. Então não quer dizer que essa neura vai lhe proteger do Covid. O fato é que a esperança deve tirar do nosso coração, da nossa alma, da nossa mente, o medo. De não deixarmos sermos dominados pelo medo. Porque o amor de Deus lançado em nossos corações, diz Pedro, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Mas ainda quando nós olhamos para o versos 31 até o verso 33, nós vamos ver o anjo falando para ela, né? Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho de Deus Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Do versos 31 ao versos 33, nós vamos ver que a esperança deve nos levar a nos submeter ao plano de Deus para as nossas vidas. O que Deus tinha para Maria? Ela seria o instrumento, ela seria o meio através do qual, humanamente falando, nasceria Jesus, nasceria o Cristo, nasceria o Messias. Jesus iria nascer como qualquer ser humano nasce. Como que um ser humano nasce senão através de uma mulher? A única diferença, e a grande diferença, é no que diz respeito à concepção. Jesus não foi concebido através da relação entre um homem e uma mulher. Ele foi concebido através da obra de Deus na vida de Maria. Assim que ele foi concebido. Por isto, veio a este mundo sem pecado. Muito bem. Mas Maria simplesmente submeteu-se ao plano maior de Deus. Ser instrumento para, através dela, acontecer o nascimento do Cristo, do Messias. A esperança deve nos levar a nos submeter a Deus. Senhor, em toda essa situação, como que o Senhor quer me usar? Faça de mim o que o Senhor quiser. Foi esta a fala de Maria. Aqui está a tua serva. Faça conforme a tua vontade. Faça conforme a tua palavra. A esperança, irmãos, que é esperar com confiança, nos leva a acreditar que eu também sou um meio, eu também sou um canal, através do qual Deus também quer me usar para trabalhar naquela situação. Eu não sou apenas o objeto, de forma que estou esperando que alguma coisa aconteça em minha vida. Mas muitas das vezes vai ser também através da minha vida que Deus quer fazer o que Ele quer fazer. A esperança deve nos levar a crer no poder sobrenatural de Deus. Olha para o versos 35 e 36. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que se dizia estéril. Maria tinha dito: como será isto, sendo que eu não conheço homem? Como será isso, que eu não tenho relação com homem nenhum? Qual foi a resposta do anjo? Verso 35 e verso 36. Maria, o poder de Deus virá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá, e aquele que há de nascer de você será chamado Filho de Deus. E tem mais, sabe aquela tua parenta, Isabel, que é tida como estéril, já inclusive idosa, ela também está grávida, e ela também vai dar à luz um filho. Vocês percebem? Uma virgem vai dar à luz um filho, e uma senhora idosa também vai dar à luz um filho. E não só idosa, estéril ainda por cima. O poder de Deus sendo manifestado claramente.
o poder sobrenatural de Deus sendo manifestado claramente. Mas isso nos chama a atenção porque todas aquelas pessoas, elas almejavam, elas esperavam a intervenção de Deus. Eram pessoas com esperança, a esperança pelo Messias, a esperança pelo Cristo. Elas almejavam isto, elas oravam por isso, elas clamavam por isto. E agora elas estão tendo a grande alegria, a grande bênção de não apenas testemunhar isto, mas de fazerem parte dessa história. Os irmãos percebem o que está acontecendo na vida de Maria, o que está acontecendo na vida de Isabel, de Zacarias, de José? Era um povo que na época almejava o Messias, orava pela vinda do Cristo, do Messias. Eles clamavam a Deus por isso, eles alimentavam essa esperança. Só que o que está acontecendo na vida deles vai além daquilo que eles imaginavam. Eles não apenas estão testemunhando, eles estão participando. Eles estão sendo canais, eles estão sendo meios através dos quais Deus está usando eles para trazer o Cristo, para trazer o Messias, para escrever a história daquela época. Zacarias, os irmãos conhecem muito bem a história. Isabel, os irmãos conhecem muito bem a história. Chegou no turno de Zacarias, ele era um sacerdote, e ele lá trabalhando no templo, como se fosse um dia qualquer. Deu o seu turno, né? Era a sua escala, trabalhavam por escala. E estava no seu turno, quando de repente chega um anjo e fala: Zacarias, tua oração foi ouvida. Minha oração foi ouvida? A sua oração foi ouvida, a sua mulher vai conceber, ela vai dar à luz um filho, e o nome dele será João. Mas como que vai ser isso? Eu já sou velho, minha esposa já é velha, não tem jeito disso não, mas acabou, é estéril ainda por cima. Os irmãos sabem muito bem o que aconteceu com Zacarias por causa disso, mas o meu destaque é quando o anjo chega e visita Zacarias, que estava no templo. As primeiras palavras do anjo para Zacarias foi: a tua oração foi ouvida. A oração de Zacarias pelo filho foi ouvida, mas talvez Zacarias não tinha noção de quem seria João Batista. E que logo após João Batista, 3 meses depois, quem é que viria? E João Batista foi aquele que inclusive veio preparar o caminho para o Senhor Jesus. João Batista foi um homem que veio mostrar que Deus estava intervindo na história. Que a partir de João Batista, as pessoas inclusive achavam que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Mas Zacarias orava por aquilo. Aquele povo da época orava pelo Cristo, orava pelo Messias. Eles mantinham acesa a chama da esperança no coração. E como resposta, Deus não apenas deu a eles a oportunidade de ver o que estava acontecendo, mas de serem os agentes, os meios, os canais também. Diferente daquele Simão ou Simeão, que quando Jesus, com 8 dias de vida, é levado no templo pelos pais, como era o costume da época, de apresentar a criança. E aquele homem, aquele ancião que estava no templo todos os dias, aguardando a vinda do Senhor, a vinda do Cristo, a vinda do Messias, ele aguardava, ele almejava aquilo. É dado a ele a oportunidade de pegar o menino Jesus nos braços, e ele faz uma oração. Está lembrado da oração dele? Ele fala: Senhor, despede em paz o teu servo, porque agora os meus olhos contemplaram a tua salvação. Uma coisa é estar com o menino Jesus no braço e falar: despede em paz, ou seja, eu posso morrer em paz agora, Senhor, porque os meus olhos contemplam a tua salvação. A outra coisa é ser José, o pai de Jesus. Pai, humanamente falando aqui, no sentido de ter a responsabilidade do filho, né? Diferente era Maria, canal, meio através do qual Jesus nasceu. Este Simão, ou Simeão, alguma coisa assim, ele apenas pega nos braços e ele testemunha. Mas Maria está envolvida com a história. José, eles são canais, eles são meios. Os irmãos entendem a grande diferença? E é justamente isso que eu acredito que todos nós podemos e devemos almejar, de baseado na fé, na esperança
que é esperar com confiança, não apenas eu testemunhar uma intervenção de Deus na história, mas eu ser o meio, o canal através do qual Deus também quer usar, porque Ele usa pessoas, Ele não usa objeto, Ele usa pessoa. Então, através da minha pessoa, da sua pessoa, Ele quer intervir na história do mundo. Mas como que Ele vai intervir na história do mundo, pastor? Através da minha pessoa, começando no lugar onde eu estou, e isto amplia para um círculo maior de relacionamento, porque vai influenciando pessoas, até alcançar o maior número de pessoas. Então, meus irmãos, a esperança deve nos levar a crer no sobrenatural de Deus, na intervenção sobrenatural de Deus. E por fim, e não menos importante, a esperança deve me levar a obedecer, mesmo que eu não esteja entendendo no momento o que Ele está requerendo de mim. É o que nós temos no verso 38. Aliás, é o que nós temos no verso 38. Disse mais Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. O que fez o anjo? Foi embora. Porque Maria dá uma declaração, que o anjo fala: acabei minha missão aqui, não tem mais o que fazer, agora é com Deus. Aqui está a tua serva. Ela se submete, ela se entrega. Aqui está a tua serva. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra em mim, olha só, através da minha pessoa, conforme a tua palavra. E não era a palavra do anjo, é a palavra de Deus. O anjo era apenas o mensageiro. Deus havia enviado o anjo Gabriel apenas para levar a mensagem. Então, uma esperança de dias melhores, a esperança da intervenção de Deus na história, a esperança de que um plano maior de Deus estava já em curso, a esperança de que ela veria com seus próprios olhos, não apenas, mas que ela também seria um canal, um meio, através do qual Deus estava dando um novo rumo à história, fez com que ela se submetesse, se colocasse obediente ao plano de Deus para a vida dela e através da vida dela. Tudo isso por causa de uma palavrinha só. Qual é a palavrinha? Esperança. Eu finalizo dizendo que há um ditado em nosso meio que fala que a esperança é a última que morre. Eu já falei isso várias vezes aqui, não é? E nós precisamos corrigir isto, porque a nossa esperança nunca morre. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança é Cristo Jesus. Esperança é esperar com confiança em Deus, certo de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Quero convidar você para orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Que a Tua palavra encha ainda mais o meu coração, a minha alma, a minha mente com esperança, me fazendo esperar com confiança no Senhor e poder falar como salmista: esperei com confiança no Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Senhor Deus, que sempre esteja acesa em nosso coração a esperança no Senhor. O Senhor, esperança nossa. O Senhor, nossa força, nosso refúgio, nossa salvação. Pai eterno, que possamos confiar cada vez mais no Senhor, que possamos depender cada vez mais do Senhor, e que pela esperança no Senhor Deus possamos nos submeter, nos colocar diante de Ti, para o Senhor fazer em nós e através de nós
aquilo que tu quiseres fazer. E tudo isto tão somente para a tua honra, glória e louvor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos cantar essa canção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Todo trabalho é de Deus. O nosso trabalho é descansar nele, é esperar com confiança nele. Este é o nosso trabalho. Pois bem, nós temos um cafezinho aqui do lado, para depois do culto, quem quiser passar ali, tomar um cafezinho, em 10 minutos resolve esse café e esparramado ali, conversa um pouquinho, bate um papinho, em 10 minutos a gente resolve isso, tá ok? Aqueles que quiserem, obviamente, tá joia? Baixe sua cabeça, feche seus olhos novamente. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Nós precisamos, ó Deus, nós precisamos que o Senhor mantenha acesa em nós a chama da esperança, a chama da fé, a chama do amor. Como disse Paulo, essas três: a fé, a esperança e o amor. E embora Paulo disse que a maior destas é o amor, nós também entendemos, e assim o Senhor nos fala, o quanto é importante a fé e o quanto é importante e necessário a esperança. Que então estas três chamas estejam acesas, vivas em nosso coração e nossa alma. Mas hoje nós queremos aqui que o Senhor mantenha acesa a chama da esperança, fazendo-nos esperar com confiança no Senhor. E tudo isto para a Tua glória. Nos leve em paz agora, guardados por Suas mãos poderosas, ó Deus. E que na próxima oportunidade estejamos juntos novamente para adorar o Senhor. Que o amor de nosso Deus e Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a capacitação do Espírito Santo de Deus continue sobre todos nós, não apenas aqui e agora, mas todos os dias de nossas vidas. Diga o povo de Deus, amém.